Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do 4º e 5º semestres do curso de Fisioterapia, Unip, Campus Rangel 2020. Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa segunda parte da aula de distrofia muscular de Duchenne, vou começar falando a respeito dos aspectos clínicos da criança com Duchenne. Então, assim, a criança com Duchenne, ela começa os seus primeiros sintomas entre 2 e 3 anos de idade. É uma criança que até essa faixa etária não tem acometimento nenhum. É uma criança que tem todo o desenvolvimento motor, intelectual, de fala, normal. Né? Tem o mesmo desenvolvimento que uma criança de 2 a 3 anos tem. Nesse tempo, entre 2 e 3 anos, os primeiros sintomas começam. Quais são esses primeiros sintomas? Dificuldade de pular, correr, subir escadas, instabilidade na marcha e levantar do chão. A criança passa a ter essas queixas com quedas frequentes, né? E é por aí, é neste momento que os pais começam a procurar médicos para entender por que a criança cai tanto. Olha aqui embaixo, quedas frequentes. Essas quedas, elas são do tipo desabamento. Então, a criança, ela desaba, né? Ela cai em cima dela mesma. Ela não cai para frente ou para trás ou para os lados. Ela cai em cima dela mesma, fletindo o joelho, quadril, por fraqueza muscular, né? Vai acontecer um enfraquecimento proximal e simétrico da musculatura de membros inferiores, e acometidos antes e depois acometem membros superiores. A criança ela vai ter toda a musculatura do corpo comprometida, mas primeiro membros inferiores começam a ficar comprometido e depois membros superiores são afetados, tá? Na evolução desse quadro clínico que eu mostrei aqui para vocês agora, de dificuldade de pular, subir escada, instabilidade de marcha, levantar do chão, queda frequente, enfraquecimento, vai transcorrer um tempo para o diagnóstico, certo? E aí o diagnóstico, apesar dos sinais e sintomas aparecerem lá com 2 ou 3 anos de idade, o diagnóstico costuma ser fechado em torno dos 7 anos de idade. Isso aqui é um delay muito grande, é muito tempo. Deveria se investigar com um pouquinho mais de rapidez. Mas o que a gente tem no nosso sistema de saúde é o seguinte: se pai e mãe procuram um médico porque está caindo muito, o médico que eles vão procurar é o ortopedista. E o ortopedista vai ter um raciocínio inicial só na estrutura musculoesquelética. Primeira hipótese do ortopedista, quando o paciente tem queda, não é necessariamente Duchenne, certo? E aí, talvez por causa da especialidade que vai ser procurada, a demora aconteça com mais frequência. Isso aqui, essa questão dos 7 anos, só vai sair dessa curva quando já tem alguém na família com Duchenne, e aí a família já está habituada com sinais e sintomas e já leva a criança para o neuromuscular, né, para o médico neuromuscular. O diagnóstico aí acaba sendo antes dos 7 anos de idade. O que mais que o paciente vai ter do ponto de vista clínico? O que a gente vai chamar de marcha digitígrada. Tá? Então, é a marcha na ponta dos pés. Então, o paciente começa a ter toda essa questão do enfraquecimento proximal e simétrico da musculatura, dificuldade de correr, pular, subir escada, dificuldade na marcha, né? De levantar do chão, e aí ele começa a evoluir para uma marcha na ponta dos pés, né? É chamada de marcha anserina ou marcha bamboleante. Essa marcha anserina ou bamboleante, ela acontece com inclinação lateral de tronco e com posteriorização do tronco. Também pode acontecer a marcha em Trendelenburg, com fraqueza de glúteo médio, tá? Vou mostrar vídeo para vocês para mostrar essa marcha. Mas o que é importante de entender é que esses sinais e sintomas, eles passam por essa graduação, por essa evolução. O paciente não tem marcha digitígrada, logo no começo. Ele começa primeiro a ter fraqueza e dificuldade de correr, pular, subir escada, e depois ele vai para a marcha na ponta do pé. Mais aspectos clínicos, vamos lá. O paciente vai ter uma pseudo-hipertrofia de tríceps rural, de tríceps rural, de quadríceps e de deltoide. Agora, de tríceps rural é muito mais comum. O que é essa pseudo-hipertrofia, né? Eu não disse para vocês que quando a gente tem diminuição de distrofina na membrana muscular, entra na fibra muscular
cálcio e gordura? Então, o que vai acontecer é um infiltrado gorduroso no tríceps rural, quadríceps e deltoide, passando a impressão, por isso pseudo significa falso, de falsa hipertrofia muscular, ok? Na verdade, não tem uma hipertrofia muscular, tem uma falsa hipertrofia porque aquilo lá é infiltrado de gordura, tá? Bom, o paciente vai evoluindo. Ele pode ter começado lá os sinais dele de 2 aos 3 anos, mas nos primeiros anos a evolução é mais lenta. Então, dos 3 aos 6 anos de idade, a evolução da doença é mais lenta um pouco. Depois dos 6 anos, a doença passa a ter um declínio muito progressivo, muito importante. A criança passa a ter muita perda, até que ela perde a marcha. Então, olha só, gente, olha a contextualização. É uma criança que nasceu normal, com um defeito genético que não tem como saber antes, a não ser que você tenha alguém na família. Essa criança com 2 ou 3 anos de idade, ela passa a perder toda a aquisição motora que ela adquiriu até aquele momento, tá? A perda da marcha se dá dos 10 aos 14 anos, mais ou menos. Quanto mais próximo dos 2 anos iniciaram os primeiros sintomas, mais cedo ele vai para a cadeira de rodas. Quanto mais perto dos 3 anos, até 4 anos em alguns casos de exceção, mais próximo dos 14 anos, a criança vai para a cadeira de rodas, tá? Ela vai para a cadeira de rodas impreterivelmente, não tem como barrar isso. Vai acontecer o que a gente vai chamar de levantar miopático, vou mostrar vídeo para vocês disso. O levantar miopático também é chamado de manobra de Gowers, clássica, escutou esse termo, levantar miopático ou manobra de Gowers, você já sabe que está falando de Duchenne. A manobra de Gowers ela vai acontecer devido à fraqueza de quadríceps, de extensores de tronco e de extensores de quadril, que é glúteo máximo, tá? A criança fica com fraqueza tão grande dessas 3 musculaturas que ela passa a levantar de forma característica, se escalando. Eu vou mostrar vídeo da manobra de Gowers para vocês, tá? Então, por que o paciente faz manobra de Gowers? Porque ele tem fraqueza de quadríceps, extensores de tronco e quadril. Há uma variação de comprometimento de crianças da mesma idade, porque depende da quantidade de distrofina que tem nesse corpo, né? É claro que às vezes, eu disse lá na frente na definição, lá no começo da aula, que a ausência de distrofina na Duchenne, mas pode haver um leve resquíciozinho, tá? Então, o que eu quis dizer aqui com esse item? Que 2 crianças de 6 anos de idade podem ter um quadro motor diferente um do outro, certo? Dependendo se uma tem ou não um resquíciozinho de distrofina lá na membrana muscular. Vai acontecer escoliose com esse paciente. As escolioses de distrofia muscular de Duchenne, elas costumam ser bastante graves se não tratadas, com posicionamento, se a criança não é alinhada. Essa escoliose, ela tem que ser contida, porque senão ela vai piorar o comprometimento respiratório lá no fim de vida da criança, tá? Infelizmente, a criança de distrofia muscular de Duchenne, ela morre precocemente. E se tiver escoliose, vai haver um comprometimento respiratório, acelerando ou deixando mais precoce o óbito ainda. O que mais que a gente tem de quadro clínico? Gente, mais pra frente nessa aula eu vou mostrar um monte de foto, tá? Mas eu vou falar aqui antes de mostrar as fotos, tudo que tem na clínica da criança. As escápulas são aladas, a gente tem que entender que a musculatura toda dessa criança está degenerando. E aí, subescapular da criança vai ficar comprometido e a escápula vai ficar alada. Tenho foto disso para mostrar depois. Hiperlordose lombar bastante grande, pela também degeneração da musculatura. O paciente vai ter, ao mesmo tempo que ele tem degeneração da musculatura, a gente tem que entender que essa musculatura está num processo de necrose, de degeneração, é de necrose. Então, a musculatura vai ter retração, ela vai necrosar e vai traduzir numa retração tendínea. Essa é uma criança que vai entrar com deformidade, tá? Numa fase mais avançada da vida, é muito difícil não ter criança com distrofia muscular de Duchenne com algum nível de retração tendínea, de deformidade,
de plantiflexão de tornozelo, de flexão de joelho e de flexão de quadril. Vou mostrar foto disso para vocês também. Essa criança, a gente tem que alongar muito e posicionar muito essa criança, mas mesmo o alongamento tem que ser cuidadoso, porque a gente está alongando uma musculatura que está em degeneração, está em processo de necrose. Você pode fazer mais lesão ainda se você fizer alongamento muito forte, muito efetivo, tá? Essa criança de distrofia muscular de Duchenne, ela vai ter o que a gente chama de equinismo dinâmico. Equinismo dinâmico significa que ela anda em equino, mas eu consigo corrigir no alongamento. Então, assim, vamos pensar lá no tríceps sural do tornozelo. Então, eu faço dorsiflexão de tornozelo, eu tô alongando o tríceps sural, certo? Alonguei, consigo mais de 90 graus de dorse, né? Ela tem mobilidade da articulação de tornozelo, mas na hora de andar, ela vai para equino. Aí você vai me dizer assim, vamos colocar a órtese então. Se você colocar a órtese nessa criança, ela não consegue andar. Ela só vai conseguir andar em equino. Se tirar o equino dela colocando uma AFO, ela para de andar, tá? Então, essa órtese, ela tem que ser usada em repouso. Por quê? Se eu coloco a órtese para o meu paciente andar e eu faço ele não andar, eu vou fazer com que ele tenha a fraqueza muscular dele, que é própria da doença, mas eu vou fazer com que essa fraqueza muscular avance mais rapidamente, certo? Então, olha só, gente, anotem isso aí. Quando vocês forem trabalhar com criança com Duchenne, se você corrige o equino dela, que é equino é a plantiflexão. Se você corrige o equino dela durante a marcha, colocando uma AFO, e ela para de andar, então tira a AFO. O que é importante nesse momento é a funcionalidade, é que essa criança continue andando. Porque se ela continuar andando, ela vai perder menos força muscular no transcorrer da sua vida, que já vai ser curta, tá? Então, o paciente não consegue andar com a órtese. Se põe a órtese e ele não consegue andar, tira, deixa ele andar em equino, tá? Essa criança vai evoluir com complicação respiratória e cardíaca. Pode haver déficit cognitivo também, tá? Porque a distrofina está presente no encéfalo. Primordialmente, a distrofina gera problemas musculares, mas ela está presente no encéfalo. Então, pode ter um rebaixamento intelectual desse paciente com Duchenne. Não são todos, mas pode ter. E o óbito do paciente com Duchenne acontece lá em torno dos 30 anos de idade, tá? Então, é muito triste o indivíduo que recebe o diagnóstico de Duchenne. Hoje em dia, com toda a internet aí à nossa mão, ele vai pesquisar e ele sabe que ele vai a óbito precocemente em torno dos 30 anos de idade. Mas, antes de ir a óbito, ele vai tendo uma piora motora muito importante, muito grande, certo? E aí, isso pode prejudicar grandemente a sua questão emocional. Por isso, é muito importante a gente estar muito atento no nosso paciente de Duchenne e na sua família. Então, essa figura aqui, ela mostra pra gente a evolução de uma criança, tá? Que não é exatamente a mesma criança, até parece, mas não é a mesma. E essa é a escala de evolução, de graduação, de pioras dos padrões motores. Então, olha aqui. Aqui o que a gente está vendo? Uma pseudohipertrofia da criança da esquerda aqui, uma pseudohipertrofia pequenininha aqui. Aí essa criança, ela já começa a evoluir com uma hiperlordose lombar aqui, que vai acentuando cada vez mais. Olha a pseudohipertrofia aqui como está aumentando, tá? Aqui, além da hiperlordose, da pseudohipertrofia, a criança já tem escápula alada, muito importante. E aqui ela já tem uma posteriorização do tronco muito grande, porque a hiperlordose dela está tão acentuada que se não posteriorizar o tronco, ela não consegue andar. Essa criança aqui, essa maior, com certeza, se ela for andar, ela vai fazer equino para andar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso. Esse é o sinal de Gowers, tá? Eu vou mostrar vídeo também disso para vocês. O sinal de Gowers é o chamado de levantar miopático, que é quando a criança está sentada no chão, que estratégias ela usa para levantar. Então, ela está no chão, aqui nesse primeiro slide, ela está no chão, aí próximo, ela faz um semi-ajoelhado, tem algumas crianças que não conseguem fazer o semi-ajoelhado, mas olha aqui o que é importante, a mão dela já está na região anterior da coxa. Aqui, uma mão no chão e a outra na região anterior da coxa. Por que essa mão fica na região anterior da coxa? Porque ela vai fazer a função do quadríceps.
Quadríceps, quando contrai, não faz extensão de joelho, essa criança tem fraqueza de quadríceps, ela não consegue fazer. Então, ela empurra com a mão dela esse joelho para extensão. Vou mostrar o vídeo para vocês. Aqui nesses vídeos eu vou mostrar para vocês duas crianças levantando. Essa primeira levantando aqui, ela é mais grave um pouco, ó. Ela é mais grave um pouco. Ela tá fazendo, ela nem consegue fazer o semi-ajoelhado, olha. Ela tá com o pé equino, olha, ela vai trazendo a mão, traz a mão para o joelho, porque aí ela consegue se escalar. A segunda criança aqui, observem, ela é mais leve um pouco, mas ela tem que se escalar. A mão tem que ir na região anterior do joelho, porque se não for na região anterior do joelho, ela não consegue estender o joelho, tá? Então, por isso que a criança se auto-escala. A mão dela empurra o joelho para a extensão, para ela se levantar. E aí ela vai levantando até conseguir ficar em pé. Isso é típico sinal de Gowers. Aqui o que a gente está vendo é uma pseudohipertrofia de panturrilha gigantesca. Esse paciente, ele também está em sobrepeso, que é uma tendência da pessoa com Duchenne ter sobrepeso, é obesidade. Então, tem que ser orientada por nutricionista, tá? Essa é não é uma hipertrofia verdadeira, é uma pseudohipertrofia, porque isso aqui é infiltrado gorduroso. Eu não achei um pé em foto, mas eu trouxe esse pé aqui. O pé acaba ficando com essa tendência de dedo em garra e o pé cavo, tá? E equino, e ao mesmo tempo equino, tá? Implante flexão. Aí é óbvio que se a gente for usar a AFO em repouso para dormir ou quando o paciente está na cadeira de rodas, esse equinismo a gente pode segurar um pouco. Olha aqui outras duas situações. Aqui a escápula alada bem grande da criança, né? Deixa eu trocar a cor do meu cursor aqui, que não tá dando para ver. A escápula alada da criança, as duas aladas. Uma hiperlordose muito importante aqui. E aqui, olha, a pele da panturrilha até brilha, porque é uma pseudohipertrofia. Essa da direita aqui da criança tá mais pseudohipertrofiada ainda, ok? E aqui a escoliose importante, gente. A gente precisa fazer com que essa criança tenha uma cadeira. Ela tá sentando com trocânter. Ela não tá mais sentando com isquio. Ela tá sentando com trocânter. E essa escoliose vai piorando. Então, a criança com Duchenne, ela precisa ter adaptação de cadeira de rodas, porque senão esse pulmão desse lado dela aqui vai ficar muito comprimido e a criança no final de vida dela, que aí já não é mais criança, porque é em torno de 30 anos, vai ficar muito debilitada para respirar. Olha o sinal de golpe de machado aqui gigantesco, né? Então, essa aqui é uma escoliose leve. Tem algumas não tratadas que são muito severas. Olha só essa criança um pouco mais evoluída, né? Aqui a gente vê, ela já tá quase perdendo a marcha, essa criança. A gente tá vendo a pseudohipertrofia de panturrilha aqui. Olha nessa foto aqui, gigante a panturrilha dela, né? Ah, é porque ela anda na ponta do pé? Não, é porque tem infiltrado gorduroso. Olha a hiperextensão de tronco que ela tem, a hiperlordose aqui, a escápula alada da criança, hiperlordose aqui embaixo. Essa aqui é uma postura típica. É uma postura típica da criança a partir dessa fase, para ela perder a marcha, é muito rápido, tá? Nessa fase, a base está muito alargada, e a criança passa a desenvolver uma retração de trato iliotibial aqui do lado, tá? Todo o trato iliotibial da criança fica encurtado. Por isso eu preciso alongar, por isso eu preciso deixar essa criança bem posicionada quando sentada também. Aqui só um exemplo de correção cirúrgica da coluna, tá? Nem todas as cirurgias usam esta técnica, depende do paciente, depende do grau que ele tem de escoliose, enfim, isso aqui é só para mostrar para vocês que há possibilidade de correção cirúrgica da escoliose, mas não são todos os casos que são feitos, porque o paciente, quando é submetido à anestesia, ele pode, não necessariamente vai, ter uma piora do quadro muscular. Tá? Então, o médico só vai fazer o procedimento cirúrgico se ele tiver algum ganho de funcionalidade aí. E o que vai acontecer do ponto de vista de patogenia? Aqui eu coloquei etiopatogenia. O que é etio? Etio vem de etiologia. É a origem da doença. Etiopatogenia é a origem da doença.
O que essa criança vai ter? Ela vai ter, então, uma ausência de distrofina na fibra muscular, alterando a permeabilidade da fibra muscular. Já tinha explicado isso para vocês lá atrás. Essa ausência de distrofina na fibra muscular deixa a fibra muscular, na membrana muscular, desculpa, deixa a fibra muscular mais permeável e aí vai gerar um edema de fibra muscular. Esse edema, que vai preceder a atrofia, né? Ele leva a uma degeneração da fibra muscular. O edema, às vezes, é tão grande que a fibra muscular sofre ruptura. Eu vou mostrar foto de lâmina para vocês de músculo, tá? Essa degeneração muscular leva à necrose de algumas fibras musculares. Não são todas as fibras musculares que vão sofrer esse processo de edema ao mesmo tempo. Então, algumas fibras musculares passam a ficar edemaciadas e outras ainda são funcionais. Até que algumas passam a ter necrose e morrem, né? Necrose já é a morte. Enquanto as outras que estão viáveis ainda têm um processo que mais para frente na vida acabam também degenerando, tá? Então, não são todas as fibras musculares que sofrem o processo de degeneração ao mesmo tempo. Bom, a partir do momento que tem degeneração da fibra e necrose, vai haver uma fibrose, um infiltrado fibrótico todo, proliferação de gordura e proliferação de infiltrado inflamatório. Essa atividade inflamatória, ela é discreta, ela não é grande, mas ela está ali presente, tá? E vai piorar o processo de degeneração da musculatura. Então, vocês imaginam o que é fazer trabalho de força muscular e alongamento nessa fibra, que já está edemaciada, que já está em processo de necrose, de fibrose, de infiltrados de gordura e inflamação. Então, continuando. Do ponto de vista de etiopatogenia, a gente tem que as fibras em processo de necrose têm capacidade de regenerar-se. As que estão em processo de necrose até tentam regenerar-se, mas elas não conseguem regenerar completamente e ficar zeradas, entre aspas, como se nada tivesse acontecido com elas. Elas tentam a regeneração, mas já ficam com, entre aspas, sequela, porque gera fibrose, tá? Mas esse processo de necrose ou de processo de necrose e regeneração acontecem em ciclos. Então, vários ciclos de início de necrose e regeneração induzem a fibrose entre as fibras musculares, tanto no perimísio como no endomísio, né? E depois de alguns anos, a regeneração vai se tornando cada vez mais deficiente. A regeneração boa vai diminuindo e o músculo gradualmente é substituído por tecido fibroadiposo. Isso aqui é o final de vida do paciente de distrofia muscular de Duchenne. Gente, não existe nada, nenhuma medicação que barre este processo. Existe medicação que diminui um pouquinho o infiltrado inflamatório e aí acaba dando uma sobrevida um pouquinho maior para o paciente, mas não elimina o óbito. E aí, gente, lembra que eu tinha dito lá no começo da aula para vocês que o diagnóstico de uma distrofia muscular, ele se dá também com base na biópsia? Então, a biópsia muscular, lá na hora que é feito o diagnóstico, ela é feita para quê? Para verificar a variação do diâmetro dessa fibra muscular, o nível de necrose que está acontecendo ali, como está sendo feita a regeneração das fibras musculares, como está sendo a fibrose do perimísio e do endomísio. Isso tudo, mostrando o como isto aqui está acontecendo, vai me definir qual distrofia muscular o paciente tem, certo? Do ponto de vista morfológico, é uma avaliação microscópica. Por isso que a biópsia muscular, ela tem que ser feita para ajudar a fechar diagnóstico. Olha, mostrando aqui algumas coisas para vocês, né? Essa aqui são duas lâminas, né? Eu tô mostrando então fibras normais aqui vocês estão vendo as fibras normais. Aqui tem um monte de fibra normal, ok? Desse lado. Aqui, ó, já tenho fibra necrótica. Cadê a membrana, né? Deixou a membrana, tá aí, mas com mais permeabilidade. E a fibra muscular edemaciou. E aí ela perde o formato dela. A membrana muscular de volta fica comprometida. A
edema acontecendo. Olha só, tem edema acontecendo tanto dentro da fibra como entre uma fibra e outra, tá? Olha aqui as fibras em fagocitose, tá? Já estão completamente em processo de necrose. Fibras todas em processo de fagocitose. Tudo isso é necrose. Isso aqui, ó, o que é isso aqui mais branquinho aqui? Infiltrado gorduroso. Então, já começou. Quando num primeiro momento não tem infiltrado gorduroso, essa primeira lâmina aqui, ela não tem infiltrado gorduroso, tem um monte de fibra viável ainda, um monte de fibra normal ainda, isso aqui muito provavelmente é de uma criança pequena, com pouco comprometimento. Conforme a doença vai evoluindo, mais fibras vão degenerando, e aí essa degenera, regenera, faz muita fibrose, fica impossível para haver contração muscular com essas fibras nesse nível. Mais duas lâminas aqui. Olha aqui, eu deixei essa lâmina para mostrar para vocês. Essa fibra, ela é uma fibra regenerada, né? Essa é uma fibra normal. Aqui, ó, fibras normais. Uma fibra regenerada. A fibra regenerada, gente, está longe de ser uma fibra eficiente para contração muscular boa, né? Mas houve uma tentativa de regeneração, certo? O núcleo fica volumoso, né? O citoplasma fica todo alterado. E aqui um processo mais avançado, né? Nessa outra lâmina, um processo mais avançado da doença. A gente vê um monte de fibrose aqui. Deixa eu trocar de cor aqui, senão vai confundir, né? A gente vê um monte de fibrose. Eu vou circular a fibrose toda aqui, ó. Isso aqui é tudo tecido fibrótico. Tecido fibrótico é tecido que não contrai, tá? Aqui, neste caso, a gente tem pouquíssimas fibras contraindo adequadamente, um monte de fibrose de tecido, um monte de adipócito aqui, um monte de tecido adiposo. Quer dizer, essa criança aqui é uma criança que muito provavelmente já não é mais criança, né? Já deve estar na fase de adolescência, aí, início da idade adulta, já não tem condição de contratilidade adequada da musculatura. Vamos lá, o tratamento da distrofia muscular de Duchenne, né? Que a gente tem medicamentoso, cirúrgico e de fisioterapia, né? O medicamentoso dada a medicação, vejam bem, nada resolve distrofia muscular de Duchenne, é só para aumentar a expectativa de vida da criança, não é para que ela não vá a óbito, tá? Medicamentoso se dá o deflazacort, prednisolona, são corticosteroides, tá? Para diminuir a atividade inflamatória da musculatura, né? Esses medicamentos, comprovadamente na literatura, fazem o aumento do tempo da deambulação. Então, uma criança, por exemplo, sem deflazacort, sem corticosteroide, perderia a marcha lá, sei lá, em torno de 7 anos de idade, 10 na verdade, né, de 10 a 14. 10 anos de idade, antigamente, que era mais cedo que perdia a marcha. 10 anos de idade está perdendo a marcha, mas se ela toma medicação, talvez ela ganhe aí um tempo maior de vida de marcha, tá? Um tempo maior de vida de marcha. E maior expectativa de vida, alguns meses até poucos anos de vida a mais, ok? Cirurgicamente, pode ser feito o alongamento tendíneo, mas só é feito quando o paciente tem força muscular. Mesmo que tenha menos amplitude de movimento, mesmo que ele já tenha retração muscular, deformidade articular presente, a cirurgia só é feita se o paciente ainda tem força muscular. Por exemplo, um alongamento de isquiotibiais para que ele faça extensão do joelho, para que ele continue deambulando, né? Desde que ele continue tendo força de quadríceps, porque se ele não tiver, não tem por que fazer o alongamento, passar uma cirurgia para ele, se ele não vai ter chance de andar. A avaliação cardiológica sempre tem que ser feita, porque o paciente vai a óbito por parada cardiorrespiratória, ok? Então, tem sempre que ser avaliada para ver o nível de comprometimento cardíaco desse paciente. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui algumas escalas funcionais que são utilizadas na criança com Duchenne. Essas são escalas funcionais, são avaliações validadas que a gente usa. Então, a gente tem a EK, que é uma escala para cadeirante, para a pessoa com Duchenne já cadeirante, numa fase mais avançada. Tem a Hammersmith, que é para verificação de atividades funcionais, de habilidades funcionais. A gente tem a Brook,
que é para avaliação de funcionalidade de membro superior. Tem a Vignos, que é para avaliação de funcionalidade de membro inferior. Tem o índice de Bartel, que é utilizado para atividade de vida diária do paciente. E tem a MFM, que é para verificar a motricidade proximal, distal e transferências desses indivíduos, tá? Essa última a gente faz sempre, deve fazer sempre, mas eu preciso acompanhar a evolução do caso do meu paciente com essas escalas para entender o seu nível de comprometimento e as funcionalidades que ele consegue ainda fazer. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, essa parte da aula é a parte de fisioterapia, reabilitação, fisioterapia, que eu vou mostrar os vídeos para vocês. Eu vou gravar numa terceira parte da aula, para que as aulas não fiquem muito longas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido até agora e qualquer coisa nos encontramos no encontro ao vivo, no horário de aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.